Eu quero ler a partir do versículo 13. Nós vamos ler alguns versículos aqui e depois nós vamos fazer um compartilhamento desta palavra bem breve para o seu coração, amém? Diz assim: e naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém, e iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Enquanto troçavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então ele lhes questionou: o que vos preocupa? E sobre o que ides discutindo durante vossa jornada? E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhes: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras os acontecimentos desses últimos dias? Ao que ele lhes indagou: quais? E eles começaram a lhe explanar. Ora, o que ocorreu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte e o crucificaram. E nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer toda a redenção a Israel. Mas hoje já é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. É verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram, porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos, que lhes asseguraram que ele vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado, porém não viram a ele. Então lhe admoestou Jesus: ó tolos de entendimento e lentos de coração, para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Senhor, te louvamos por esta palavra que lemos. Pedimos que mais uma vez o Senhor fale aos nossos corações e que o seu nome seja glorificado neste lugar, Pai. Que tudo aquilo que for impedimento, barreira, caia por terra em nome de Jesus, e que nós possamos receber a genuína palavra de Deus, que transforma, que nos direciona e que nos salva. Nós te louvamos, te agradecemos por este tempo, em nome de Jesus, amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Glória a Deus. Eu quero hoje trazer para o seu coração uma simples palavra baseada neste texto, com o tema: o Evangelho que produz mudanças. O Evangelho que produz mudanças. Quando nós lemos esta palavra ela vem depois da morte de Jesus. Jesus já tinha morrido, já tinha se passado 3 dias da sua morte, ele já tinha ressuscitado. Nós vemos na narração do texto, eles dizendo que mulheres foram lá e o túmulo estava vazio. Depois foi mais alguns discípulos e também não encontraram ninguém onde Jesus estava sepultado. E nós percebemos então que aqueles homens, quando houve esta mensagem, já tinha se passado 3 dias. E entre os judeus, na religião dos judeus, eles têm algo que eles pensam assim: quando uma pessoa morre, essa pessoa ela pode até 3 dias voltar à vida. É o que eles pensam lá na religião deles. Quando passa o 3º dia da morte, eles já perdem toda a esperança de que aquela pessoa possa voltar à vida, porque já se passou 3 dias que aquela pessoa estava morto. Então eles esperaram 3 dias da morte de Jesus,
não encontraram o corpo. Ele ouviu relatos de que Jesus tinha ressuscitado, mas eles resolveram ir embora, resolveram sair da onde eles estavam e ir no caminho de Emaús, para a cidade de Emaús, e ali voltar para a casa deles e viver a vida deles. Eles não sabiam o que ia acontecer no caminho, e eles estavam caminhando, conversando entre eles sobre o que tinha acontecido, e de repente, conversando em dois, eles perceberam que tinha um terceiro andando com eles. Eles até deram aquela assustada e continuaram caminhando, e aquele homem perguntou: sobre o que vocês estão conversando? E aqueles homens começaram a falar a respeito de Jesus. Peraí, você estava lá em Jerusalém e você não sabe o que aconteceu lá? E eles ficaram indignados. Aquele homem também está vindo de Jerusalém, e porque todo mundo sabia que Jesus tinha morrido, todo mundo sabia que o túmulo estava vazio, e agora eles ficaram indignados de uma pessoa que está saindo de Jerusalém não saber que Jesus tinha morrido. E eles ficaram indignados. Você não sabe? Não, conta para mim o que foi que aconteceu. E eles começaram a contar para Jesus esta história de que eles estavam com essa esperança, porque este Jesus, ele tinha todas as características do Messias. Ele realizava curas, ele realizava milagres, ele multiplicava pães e peixes. Pessoas que estavam mortas foram ressuscitadas através da tua palavra. Pessoas que estavam endemoniadas foram libertas. Então eles começaram ali a contar a respeito do que aconteceu, e eles estavam indignados, porque eles tinham a certeza de que aquele homem, Jesus, era o Messias, e eles estavam convictos de que aquele Jesus era o prometido, que veio para libertá-los da escravidão de Roma, que veio para libertá-los de um governo, porque na cabeça dos judeus, Jesus iria vir, ou seja, o Messias viria como um rei político, como alguém que viria para tirar Herodes do trono, assentar no trono de Herodes e governar e trazer paz no meio do povo, e trazer prosperidade no meio do povo, e eles nunca mais teriam problemas com os inimigos. Era esta a esperança que eles tinham. Mas uma coisa eu quero deixar muito bem claro aqui: Jesus nunca prometeu isso. Deus nunca prometeu que ia mandar o teu filho para morrer e para ser um rei político. Ele nunca prometeu isso. Quando nós lemos João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o propósito da vinda de Jesus foi nos dar vida eterna, foi nos salvar de uma situação de escravos e nos tornar livres. E esta libertação era para que nós pudéssemos senti-la não aqui nesta terra, mas no céu com Cristo. Entenda uma coisa: quando você entende que tudo o que aconteceu foi para te salvar, para te resgatar, nesta terra você já pode viver como alguém livre, você já pode viver como alguém que não faz parte deste mundo, mas alguém que tem a salvação em Cristo. Sabe por que tem muita gente decepcionada nos dias de hoje? Porque elas estão esperando algo que Jesus não prometeu. Elas estão esperando, estão na expectativa de receber uma paz, de receber prosperidade, de receber bênçãos nesta terra que o Senhor não prometeu. Ah, pastor, mas existem muitos textos que falam disso. Sim, mas tudo que fala nos textos fala para o tempo que nós vamos viver nesta terra, para que a gente tenha uma vida boa até certo ponto, mas que Ele disse que nós teríamos aflições, Ele disse que nós teríamos lutas. Não, mas o Senhor falou: se tu quiseres e me ouvires, comerás o melhor desta terra. Sim, isso é promessa de Deus para você se manter nesta terra, mas não quer dizer que estas bênçãos é para que você viva para sempre aqui, não. É para o tempo que você é peregrino nesta terra. Esta promessa é para enquanto você é peregrino, mas nós sabemos que vai chegar um dia que nós não estaremos mais nesta terra, nós estaremos com o Senhor na glória, e esta é a promessa de Deus, este é o plano de Deus para as nossas vidas, e nós precisamos buscar isso, crer nisso. Dentro deste contexto,
nós vemos que aqueles homens estavam decepcionados. Eles estavam voltando para Emaús, dizendo um para o outro: nós achávamos que ele era o Messias, e nós somos enganados. Vamos voltar para nossa casa, vamos ver como é que vai ser agora a nossa vida. Muitas pessoas nos dias de hoje não imaginavam que nós iríamos passar por tudo que nós estamos passando. Muitas pessoas acham que o que aconteceu com os discípulos lá no passado, o que aconteceu com os apóstolos, principalmente com o apóstolo Paulo, quanto este homem sofreu. Muitas pessoas pensam: ele sofreu tudo isso para a gente não passar por isso. Um dia eu fui falar que uma das maneiras, numa sala de teologia, eu fui falar que uma das maneiras que a igreja cresce é através da prova, através da perseguição. E o professor me disse que não, que o tempo da perseguição já passou, que nós não vamos ser mais perseguidos, que a igreja foi perseguida através dos apóstolos. Agora é o tempo de a gente pregar o evangelho, e a igreja não vai crescer por causa da perseguição. Eu acredito que nós ainda somos perseguidos. Eu acredito que a igreja ainda, ela é apertada para que a igreja possa buscar o Senhor, estar no Senhor, porque quando as coisas se afrouxam, nós também nos afrouxamos no que diz respeito a orar, a ler a Bíblia, a nos consagrar, a estar no Senhor. Sabe o que Deus está esperando? Nós entendermos que nós não somos mais deste mundo, de que nós não pertencemos mais a este mundo. A minha esposa me conhece, os meus filhos também, quem anda comigo também me conhece. Não vai me ver abalado por qualquer situação, não vai me ver desesperado por qualquer situação que eu possa passar nesta terra, porque eu sei que tudo que eu passar nesta terra, e a palavra de Deus diz que tudo contribui para aqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, se você é chamado de Deus, é escolhido de Deus, tudo que você passar neste mundo, há um plano de Deus, a sua salvação. Ele está te preparando. E aqueles homens então começaram a indagar, e começaram a falar tudo o que estava acontecendo ali. E depois que eles falaram, Jesus então, com ar de indignação, na verdade sabia, mas para eles entenderem: como é que vocês estão assim, diante de tudo aquilo que falou os profetas? E sabe o que Jesus fez? Começou a fazer a exposição da palavra, começou a expor a verdade para aqueles homens. E aqueles homens então começaram a ouvir, caminhando e ouvindo Jesus falar a respeito de tudo aquilo que aconteceu com os profetas, tudo que aconteceu no Velho Testamento, tudo que os homens de Deus fizeram para chegar neste tempo que o Senhor prometeu que viria o Messias. E eles estavam todos ali, ouvindo, caminhando, mas eles ainda não estavam entendendo quem era. Mas a palavra de Deus diz que enquanto eles estavam caminhando e eles estavam ouvindo a Jesus, o coração daqueles homens estavam ardendo. O coração deles ardia de ouvir Jesus expor a palavra, expor a verdade para aqueles homens. Porque quando nós recebemos a verdade da palavra tem poder de nos transformar, de nos curar, de nos restaurar. E nós vemos eles falando aqui: mas não encontraram o corpo de Jesus, contudo voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos que lhe asseguraram que ele vive. Então, mesmo eles ouvindo isso, de que Jesus estava vivo, eles estavam indignados ainda, achando que Jesus não tinha ressuscitado. Quantas pessoas que têm ouvido a respeito de Jesus, o Jesus ressurreto, e continua vivendo uma vida carnal, continua vivendo uma vida em desespero, porque mesmo que diga que acredita em Jesus, não consegue se entregar e confiar que Ele vai cuidar. E nós precisamos confiar que aconteça o que acontecer, Jesus vai cuidar de nós. Então Jesus lhe admoestou: ó tolos de entendimento e lentos de coração para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. E Jesus começa então a expor. Então, iniciando por Moisés, discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes
o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E começaram a mostrar para aqueles homens todas as profecias de Isaías, de Daniel, todas as profecias bíblicas, inclusive em Salmos, a respeito do Messias. Como é que vocês não podem acreditar? Tudo que está acontecendo está concorrendo para aquilo que foi falado na palavra, que ele ia morrer, que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. E se vocês não viram ninguém no túmulo, vocês precisam crer e vocês não estão acreditando. E eles começaram a caminhar com Jesus. E ao se aproximarem do povoado para o qual se dirigiam, Jesus fez como quem ia continuar a caminhada, seguindo mais à frente. Porém eles muito insistiram, rogando-lhe: fica conosco, pois é tarde, e o dia já está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam reclinando ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Neste mesmo instante, se lhe abriu os olhos. Perdão, mas virou aqui. Me ajuda aí, qual versículo que eu parei aqui? Sumiu. Porém, ao se aproximar do povoado, qual se dirigiam Jesus como que iam continuar a caminhada, seguiu mais à frente. Porém eles muito insistiram, rogando-lhe: fica conosco, pois é tarde, o dia já está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam reclinando ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu-o e deu a eles. Neste mesmo instante se lhe abriu os olhos e o reconheceram. Ele contudo desapareceu diante dos teus olhos. Olha que interessante. Ele era um estranho para aqueles homens, mas por causa de tudo aquilo que ele relatou da palavra para aqueles homens, eles deram a honra de ele partir o pão na casa deles. Porque quando alguém vinha na sua casa, o anfitrião que partia o pão e repartia para a visita. Mas eles deram a honra de Jesus orar, consagrar aqueles pães e comer. E quando ele começou a consagrar e orar, os olhos deles se abriram e eles entenderam que era o Messias, e Jesus desapareceu. E eles então começam a conversar entre eles e questionaram-se entre si: porventura não nos queimava o coração quando ele durante a nossa jornada nos falava, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e outros seguidores com eles. Eu quero resumir esta mensagem dizendo o seguinte: todas as vezes que você entra numa luta, que você entra numa dificuldade, e essas dificuldades fazem com que na tua mente você ache que as coisas não vão melhorar, de que parece que a tua vida não vai mudar, de que parece que ninguém está vendo o que você está passando, você precisa caminhar um pouco com Jesus. Você precisa se aproximar de Jesus e caminhar com Ele. E você precisa abrir o seu coração e falar para Jesus o que está acontecendo dentro de você. Porque aqueles homens começaram a falar. Porque Jesus perguntou para eles: conta para mim o que foi que aconteceu. E eles começaram a contar. E quando eles começaram a contar, porque entenda uma coisa: quando você contar para Jesus o que está acontecendo dentro de você, o que está acontecendo dentro da sua família, o que está acontecendo dentro dos seus familiares, quando você contar para Jesus, Ele vai te dar uma palavra, Ele vai te dar uma resposta. E Jesus começou a conversar com aqueles homens e começou a explicar para eles a palavra, trazendo para eles a verdade, porque tudo que você precisa já está escrito, queridos. Às vezes você está vivendo por uma provação, numa luta. Muitas vezes você olha para você, parece que você está dentro de uma jaula. Você está trancado dentro das suas emoções, dentro das suas lutas internas, e parece que você não vai conseguir sair. Talvez você está numa situação que até as esperanças você já perderam. Você está: eu vou para a minha terra natal, eu vou sair daqui, vou para outro lugar porque não aguento mais, não tem mais o que fazer.
Aqueles homens decidiram assim. E Jesus caminhou do lado deles. E eles contaram para Jesus o que eles estavam sentindo. E Jesus trouxe para eles a resposta. Sabe por quê? Porque o que você precisa está aqui. Jesus não trouxe nada novo. Jesus trouxe tudo o que estava escrito na palavra. Porque quando a palavra de Deus ela é exposta com a verdade, a Bíblia diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, em primeiro lugar, aqueles homens tiveram a oportunidade de caminhar com Jesus. Enquanto estavam caminhando com Jesus, eles não perderam a oportunidade de falar para o Senhor o que eles estavam passando. Quantas vezes você tem a oportunidade de ter um discipulado, de sentar com o pastor, de sentar com a pastora, de abrir o teu coração, de contar o que está acontecendo, para você receber uma palavra, e aí dentro de você, você diz: eu não vou incomodar os pastores, eles já têm muitas coisas para fazer, nós estamos passando por um tempo difícil, e você fica com seus temores, você fica com as suas dores, e você fica sem saber o que fazer. E muitas vezes o que você precisa é de uma palavra, porque eu tenho certeza de uma coisa: se você vier hoje a mim trazendo um problema, eu vou te responder com a Bíblia, eu vou te responder com a palavra. Eu não vou trazer uma história da carochinha para tentar trazer alegria, não vou contar uma piada para fazer você rir, mas eu vou trazer algo que pode te dar esperança. Então repare que, em segundo lugar, aqueles homens receberam a palavra, porque a palavra ela tem poder de nos curar, a palavra tem poder de nos direcionar. Eles foram ouvindo a palavra, dentro deles eles perceberam que aquele homem não era um homem comum, eles não reconheceram que era Jesus, mas eles estavam felizes pelo que eles estavam ouvindo a respeito da palavra, porque tudo começou a reafirmar a respeito da vinda do Messias. Eles estavam voltando desesperançosos, eles estavam voltando achando que tudo que estava escrito era mentira, porque o Messias que eles achavam que era o Cristo estava morto na cabeça deles. Mas agora, diante de tudo que está acontecendo, a esperança começa a nascer novamente no coração daqueles homens, porque a palavra que começou a ser exposta biblicamente sobre aqueles homens começou a trazer luz na sua mente, começou a trazer fogo no seu coração, e eles começaram a ser fortalecidos pelaquela palavra que começou a ser pregada por Jesus. Você já pensou você caminhar numa estrada e Jesus do seu lado pregando para você? A pessoa, Diego, seria a coisa mais linda. E aqueles homens foram ouvindo, e eles não falavam nada, apenas aproveitaram a oportunidade, porque muitas vezes, irmãos, nós estamos diante de uma resposta de Deus, e nós só queremos falar, nós não queremos ouvir o que o Senhor tem para falar. Há momentos que a gente tem sim que abrir a nossa boca e contar, abrir o nosso coração para a pessoa certa e falar o que está acontecendo, mas há momentos que você tem que se calar e ouvir a palavra e receber todas as informações de Deus para a sua vida, porque essas informações de Deus para a sua vida é quem vai trazer luz, é quem vai trazer fogo no seu coração, é quem vai dar direção para você caminhar e receber toda a bênção de Deus. Quando aqueles homens chegaram, Jesus ia caminhar mais um pouco, falou: entra, já é tarde, fica conosco. Mesmo sem saber quem era, eles convidaram Jesus para estar lá. Porque quantas vezes o Senhor, através de alguém, tem tentado entrar na sua casa, e você não tem convidado Jesus, você não tem convidado Jesus, você tem ficado com seus temores, você tem ficado com as suas dores sozinho. Veja bem, convidar Jesus em nossa casa também é convidar um homem, uma mulher de Deus, bem intencionada, né? Bem intencionada para trazer uma oração e para trazer uma palavra de Deus para a minha vida. E muitas vezes nós nos trancamos e nós não queremos ouvir. Quando Jesus entrou e ele começou a partir o pão, aqueles homens entenderam: ele é o Cristo, ele é aquele que ressuscitou, ele é aquele que as mulheres falaram que ele vive, ele é aquele que aqueles homens também que foram depois falaram que ele estava lá e que ele vive, e nós não estávamos acreditando. Jesus vive, ele é o Senhor. E eles começaram a se alegrar, e sabe o que eles fizeram?
Eles saíram de Jerusalém, eles foram até Emaús. Quantos quilômetros? 11 quilômetros. Quando chegaram lá, eles terminaram de comer. Pensa numa caminhada de 11 quilômetros. A Bíblia diz que eles voltaram correndo para Jerusalém. Ao mesmo tempo que Jesus desapareceu, eles voltaram correndo para anunciar que Jesus vive. Sabe o que acontece muitas vezes conosco? A gente convida Jesus para caminhar com a gente na estrada. Ele traz a palavra sobre as nossas vidas e a gente é tratado por esta palavra. O nosso coração arde, a nossa mente traz luz, a gente passa a viver uma vida com Deus, a gente confessa Ele como Salvador e a gente começa a caminhar com Ele. E aí Ele entra em nossa casa, Ele come em nossa mesa, e a gente fica feliz com tudo isso, e a gente para por aí, porque a gente está feliz por tudo que Ele já fez em nossa vida, e a gente se torna cristãos egoístas, porque nós já recebemos a bênção, e nós não entendemos a importância de compartilhar a bênção. Aqueles homens não olharam para o cansaço, não olharam que já era tarde, eles voltaram correndo para Jerusalém, e quando eles chegaram lá, os discípulos já estavam falando que tinham visto Jesus, que ele vive, e aqueles homens correram. É verdade, porque Ele caminhou conosco daqui até Emaús, Ele contou para nós, Ele falou para nós, e o nosso coração ardia enquanto Ele pregava a palavra. Eu quero hoje deixar esta palavra para o seu coração. Eu quero que você entenda uma coisa: com qual motivação você tem buscado a Jesus? Qual é a motivação do teu coração para servir ao Senhor? Pastor, é porque eu estou desempregado e eu estou fazendo uma campanha para Ele abrir uma porta de emprego para mim. Pastor, é porque eu tenho um filho em casa que está enfermo e os médicos desenganaram, eu estou buscando uma cura. Pastor, é porque eu estou com o meu casamento quase se acabando e eu estou aqui buscando para que Deus possa restaurar o meu casamento. Tudo isso é importante. Mas se esse for o único motivo, quando Jesus não te atender, você vai voltar para Emaús, como estes homens estavam voltando, porque Emaús é a terra da desistência, Emaús é a terra do desespero, Emaús é a terra da decepção. E sabe quando isso acontece? Quando nós estamos buscando a Deus com a motivação errada. E quando nós buscamos a Deus com a motivação errada, nós iremos nos decepcionar, porque Deus não faz barganha. Deus, o que Ele tem para mim e para você é salvação. No percurso da salvação, Ele pode te abrir uma porta de emprego, Ele pode restaurar o seu casamento, Ele pode curar o seu filho que está enfermo, Ele pode abençoar a tua casa. Mas se esse for a única motivação do seu coração, vai chegar um momento que você vai pedir algo e Ele fala assim: não, isso eu não vou te dar. E você vai fazer assim para Jesus: Ele não me atendeu, eu vou atrás de quem possa me atender. Porque talvez aquilo que você precisa, você vai encontrar em outro lugar. Alguém vai te dar, alguém vai fazer para você. Alguma entidade, alguma religião vai te dar aquilo que você precisa, aquilo que você quer, mas não vai te dar salvação. E diante daquilo que você ganha aqui, eles te cobram aqui. Jesus nunca vai te cobrar, porque Ele morreu numa cruz, sabendo que nós não éramos capazes de pagar este preço. E Ele não fez com a intenção de receber em troca. Ele fez porque Ele nos amou. Nos amou de tal maneira. Nisto conhecemos o amor. 1 João capítulo 3,16. Que Cristo deu a tua vida por nós. Portanto, diz o texto, devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Tem coragem? Está disposto? Vai ser fácil? Não, mas é necessário, porque nós nos chamamos de cristãos. O que significa ser cristão? Pequenos cristos, ou uma pequena réplica de Cristo. Eu preciso replicar o ministério de Jesus na terra. O que Ele fez, eu preciso fazer
na proporção que eu posso fazer, para que o nome dele seja glorificado. Lutas nós teremos, perseguições teremos, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, como diz o texto do começo do culto. Em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Dê um aplauso ao Senhor Jesus, porque Ele é digno.